do zero, passo a passo, vamos aprender como fazer uma planilha de folha de ponto aqui no Excel, onde você consegue registrar vários colaboradores, o horário de entrada e de saída de cada um, e ainda tem um resumo automático aqui no topo que te mostra o horário padrão, o horário de hora extra e o total aqui de horas devidas. E se você clicar, eu quero ver só o João, ele já vai mostrar o total que o João trabalhou, tem hora devida e horas extras. Só na quinta-feira, por exemplo. Quinta-feira, João, mês e ano, você pode filtrar e a tabela automaticamente, no resumo geral, te mostra essas informações. Para que possamos fazer a nossa planilha de folha de ponto aqui no Excel, eu vou clicar na primeira linha para poder fazer um cabeçalho. E então na página inicial eu vou colocar uma cor diferente, usar aqui talvez um verde. E na primeira célula eu vou escrever o nome da minha planilha, que vai ser folha de ponto. Nessa célula ainda eu vou aumentar bastante o tamanho da letra, para ficar mais fácil de visualizar, colocar aqui alguns efeitos diferentes e mudar a cor da fonte, colocar ali um verde. Agora na linha 2 eu vou clicar e colocar um verde diferente, talvez esse verde mais escuro. E na divisão da linha 2 com 3 eu clico, seguro e arrasto para cima, para deixar a linha um pouquinho mais fina. Dessa forma conseguimos criar um cabeçalho bem bonito e visual. Agora indo para a planilha em si, eu gostaria de começar a planilha aqui na linha 10. Mas por que eu vou deixar todo esse espaço vazio na parte de cima? Porque vamos colocar alguns filtros para nos ajudar a filtrar a tabela, como mês, ano, nome do colaborador e etc. A primeira informação que eu acho importante começar a nossa folha de ponto vai ser a data. A partir da data, de modo automático, o Excel vai calcular para a gente qual é o mês e o ano em questão. Então, se eu colocar ali na data, por exemplo, dia 1/1/2026, Enter. Já deixa eu aproveitar na divisão de A com B, clicar, segurar e arrastar para a direita, para aumentar o tamanho dessa coluna. Quando eu coloco aqui essa data, eu gostaria que automaticamente, e isso para todas as linhas que eu tiver, o Excel calculasse o mês e o ano da data em questão. Como que eu posso fazer? Utilizando a fórmula igual, e então mês, 2 cliques para selecionar, 1, 2, essa é a primeira fórmula no Excel que estamos utilizando aqui nesse vídeo. Igual, mês, aí você clica ali na data e dá um Enter, porque automaticamente a partir da data o Excel consegue retornar um mês para você. Para fazer para o ano é algo bem similar, porém, vamos fazer igual, ao invés de mês, colocar ano. 2 cliques, 1, 2 para selecionar, e é só clicar em cima da data e dar um Enter, porque a partir da data o Excel consegue extrair o mês e o ano, tudo certinho. Como isso aqui se trata de uma fórmula, se você quiser dá para selecionar essas duas linhas, e aqui em cima em página inicial, colocar uma cor diferente, talvez um cinza mais escuro. Agora, continuando as informações, talvez seja também interessante você saber o dia da semana. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Porque assim fica mais fácil quando você estiver fazendo o lançamento na folha de ponto, saber quando que é uma segunda, quando que é uma quarta, quando que é domingo e etc. Então, vou colocar aqui também semana. Enter. E do mesmo modo que fizemos anteriormente, o Excel ele tem dia, na data, o mês e o ano. Mas e a semana? Como é que funciona? Para fazer a semana, eu gosto de fazer da seguinte maneira. Igual, e então texto, 2 cliques para selecionar, 1, 2. Esse valor que está pedindo vai ser a data em questão, ponto e vírgula. E o formato da data vai ser, abre aspas, você vai colocar DDDD, 4 vezes a letra D. Fecha aspas, fecha parênteses e aperta o Enter. Automaticamente o Excel, a partir agora de todas as datas que você colocar, ele consegue retornar o dia da semana. Como a gente pode ver, quinta-feira é o dia da semana dessa data aqui. Vou clicar nessa célula também e pintar de uma cor cinza. E aumentar um pouco o tamanho, para ficar mais fácil de ver. Agora, na próxima coluna, a informação que podemos escrever será nome colaborador. Aqui que vamos digitar o nome do colaborador, onde estamos registrando o ponto. Aqui você pode registrar vários colaboradores de modo aleatório e fora de ordem, não tem problema, porque a tabela é inteligente e depois conseguimos organizar estas informações. Então vamos colocar aqui, por exemplo, nome do colaborador. Digamos que eu esteja registrando aqui o ponto do João, coloco o nome dele, e o que é importante? Independente de qual colaborador que você esteja registrando o ponto, você saber o horário de entrada, o horário de saída do almoço, a volta e a saída para casa. Então vou especificar essa entra, sai, como entrada 1, saída 1, entrada 2 e saída 2. Vou selecionar, pessoal, todas essas colunas de entra e sai, e na divisão de uma com a outra, clico, seguro e arrasto um pouquinho para a direita, para ficar todas do mesmo tamanho e aumentar tudo certinho. Vamos fazer aqui uma simulação. Digamos que o João ali, ele entrou às 7, 2 pontos e 57, saiu para o almoço, meio-dia
e 2, voltou a 1 e 3, e depois foi embora às 16 e 54, por exemplo. Isso é um pouquinho mais cedo, né? Até porque ele chegou mais cedo, enfim. Então, esses aqui são os horários aí do João que ele fez. Como que eu posso agora saber o total de horas que ele trabalhou? Aqui vem um ponto muito delicado, por quê? Tem gente que vai querer que seja considerado tolerância, de 5 minutos, enfim. Tem pessoas que querem 10 minutos de tolerância. Depende, tá? É você que vai definir aquilo que você quer fazer aqui. Meu intuito é mostrar como fazer a planilha no Excel. Não estou discutindo legislação, o que é certo, o que é errado. Você que vai julgar aquilo que você gostaria de fazer aqui dentro do Excel. Meu intuito é ensinar Excel, tá bom? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma coluna, horas padrão. E na próxima coluna, total trabalhado. O que isso tem a ver? Eu sei que o João, na quinta-feira, por isso que é interessante ter o dia da semana, o padrão dele é 8 horas de trabalho. Mas, e se calcularmos isso daqui, ó, entra, sai, e o total deu 9 horas de trabalho? Eu vou saber que de 8 para 9 tem 1 hora extra. Então é assim que a gente consegue saber se teve ou não horas extras. Como que eu faço o total trabalhado? Eu vou fazer igual, vou abrir parênteses, porque esse cálculo vai ser feito por etapas, e então, saída menos entrada. Ali o número 1, tá bom? Fecho parênteses. Mais, abre parênteses, saída 2, menos entrada 2. Fecho parênteses. Basicamente eu estou fazendo a diferença da saída com a entrada e somando essa saída com essa entrada. Enter. Legal, deu 7 horas e 56 minutos trabalhados. Mas, como ali não deu os 5 minutos, né, de tolerância e tudo mais, ali 7 horas e 56, dá 4 minutos apenas. Então, beleza, passou, podemos considerar que é 8 horas mesmo. Então, como que podemos fazer aqui? Horas extras, horas devidas e tudo mais. Na próxima coluna, eu vou escrever horas extras igual o total trabalhado menos o horário padrão. Enter. Vai dar aqui um número um pouco diferente do habitual. Olha só, um monte de hashtag. O que isso quer dizer? Quer dizer um erro no Excel que seriam horas negativas. Então o Excel não consegue mostrar esse resultado. Então o que podemos fazer para solucionar esse problema? Poderíamos simplesmente, pessoal, olha só, 1, 2, inverter a ordem. Ao invés de pegar o total trabalhado menos o horário padrão, vamos inverter as coisas. Poderia fazer igual o horário padrão menos o total trabalhado. Enter. Daria 4 minutos. Mas se por algum motivo o João trabalhou mais do que deveria, exemplo, ele saiu às 19 horas da noite. Enter. Olha só, ele acabou trabalhando 10 horas. Aí aqui o cálculo fica errado, porque fica negativo de novo. Ou seja, será que a gente toda hora tem que ficar mudando a ordem dessa subtração? Que trabalhoso que vai ser, né, fazer isso. Então, ao invés de ficar manualmente fazendo esse cálculo, vamos dar aqui um delete e tentar automatizar um pouco. Como? Fazendo igual C. 2 cliques para selecionar. 1, 2. Se o total trabalhado que eu tenho aqui, ele for menor do que as horas padrões, ponto e vírgula, o que é para fazer? Se o total trabalhado for menor, então faça o horário padrão menos o total trabalhado. Ponto e vírgula. Caso contrário, faça o total trabalhado menos o horário padrão. Ou seja, a fórmula C está me ajudando a inverter as coisas. Se o total trabalhado for menor, etc., faz de um jeito, se não, faz do outro. Assim nunca vai ficar número negativo. Enter. Beleza, 4 minutos de horas negativas. Mas como é que eu vou saber, só bater no olho aqui, se esses 4 representam uma hora extra ou uma hora devida? Aí deu ruim, né? Então, pera, aqui do lado a gente faz um pequeno status que consegue nos mostrar se é hora extra ou hora devida. Como que a gente poderia fazer isso? Igual C, 2 cliques, 1, 2, C. O total trabalhado que eu tenho aqui, ele for menor do que o horário padrão, ponto e vírgula, então, abre aspas, devido, né? Horas devidas. Fecho aspas. Ponto e vírgula. C. 2 cliques. 1, 2. As horas padrão agora forem menores do que o total trabalhado, ponto e vírgula, então, abre aspas, horas extras. Fecho aspas. Ponto e vírgula. Mas, caso não seja
nenhum nem outro, é porque deu certinho o horário padrão. Então, abre aspas, horas normais. Fecho parênteses mais uma vez e aperto o Enter. Olha que legal. Então, isso aqui se refere a horas devidas. Porém, se o João tivesse trabalhado bastante, ó, aqui, ó, saída, ele saiu às 17h50. São horas extras. E se ele tivesse saído certinho, desse aqui, ó, 8 horas, vamos tentar pegar esse ponto aí de forma correta. Aqui, então, vai ser 8. Olha lá, o horário normal é 8 horas, trabalhou 8 horas, então horas normais. Agora, para fechar com chave de ouro, pessoal, podemos criar uma cor automática para esse status que temos. Como vimos, aqui temos 3 opções: horas devidas, extras e normais. O que vamos fazer então? Eu vou clicar nessa célula aqui e aqui na página inicial, em formatação condicional, regras é igual a. Toda vez que eu tiver uma regra que for igual a horas normais, vou escrever aqui dentro, eu quero pintar de verde. Ok. Se eu tiver, vamos lá, vamos forçar aqui, por exemplo, ele saiu um pouquinho antes, 55, 4. Olha lá, horas devidas. Clico nessa célula, formatação, regras é igual a horas devidas, fica de vermelho. Só que se for horas extras, vamos colocar aqui 19. Beleza, horas extras. Aí eu quero pintar de amarelo. Então, horas extras. Pinto de amarelo. Porque assim, pelo menos, a gente tem cores diferentes e conseguimos aí ter destaques diferentes para essas duas coisas. Aproveitando, vou selecionar todas essas duas linhas aqui que eu criei, e agora lá em cima, em página inicial, dá para centralizar essas informações para deixar mais organizado. E, aproveitando, aqui mesmo em inserir, eu posso inserir uma tabela no Excel. E é muito importante você sim marcar essa opção que a sua tabela tem cabeçalhos e clicar no OK. Mas por que utilizar uma tabela no Excel? Porque a tabela, como eu falei, tem vários benefícios como este que eu vou te mostrar. Se você inserir aqui, ó, uma nova linha, uma nova data nessa linha vazia, digamos que na mesma data, inclusive, dia 1/1 de 2026, Enter. Ó, já calculou o mês e o ano e a semana. O colaborador, Davi, entrou às 8, saiu ao meio-dia, voltou a 1 hora e depois ele foi embora às 16 horas. Se viermos aqui para o lado, automaticamente o Excel já vai calculando, ó. O horário padrão são 8 horas. Tudo fica certinho, os cálculos que fizemos, o status automático com cores e assim por diante. Indo agora para o cabeçalho, eu vou selecionar essas duas primeiras células, logo aqui acima do horário padrão, e vou mesclar e centralizar. Vou fazer mais duas células aqui logo abaixo, mesclar e centralizar. Posso selecionar e colocar aqui, ó, bordas, todas as bordas. Se quiser, você pode escolher uma fonte diferente, aumentar aqui um pouco o tamanho da letra, centralizar ao meio. O que eu vou fazer aqui? Um cálculo para poder somar horas totais. Aqui embaixo, o que vamos fazer? Somar, pessoal, o horário padrão. Eu não vou somar o total trabalhado em si. Por quê? Porque depende daquilo que você precisa. Tem muita gente que manda para contabilidade apenas o horário padrão. Mesmo que a pessoa tenha trabalhado aqui, ó, 10 horas e 56, o que a pessoa vai mandar? O horário padrão, que é 8 horas, e aí manda separado as horas extras. Não vai mandar essas 10 aqui, vai mandar 8 e depois mandar 2,56, né? Quebra em duas partes. Eu vou seguir esse mesmo método, tá bom? Então aqui eu vou colocar e considerar o horário padrão total. Talvez até possa especificar mais, né? Então, horário padrão total. Só que aí ficou fora aqui de esquadro, né? Então eu vou clicar nessa célula e aqui em cima eu venho em quebrar texto automaticamente, porque dá uma organizada. E para poder totalizar essas horas que eu tenho aqui embaixo, na célula eu vou fazer igual, simplesmente uma soma? Não, porque se eu fizer uma soma, a hora que eu filtrar e selecionar só o João, ele vai contabilizar tudo, o João, o Davi, a Maria e etc. E eu não quero isso, então eu tenho que usar igual, subtotal para me ajudar. 2 cliques para selecionar, 1, 2. A fórmula que eu vou fazer é uma fórmula de soma, 1, 2, aqui embaixo, ponto e vírgula, e o que eu vou somar é a hora padrão. Essas linhas que eu tenho aqui embaixo da coluna. Enter. Pronto, é isso aí. Retornou aqui esse número que está fora do padrão de horário, então eu clico nele, e lá em cima em geral eu clico e troco para mais formatos de número, e é muito importante você selecionar a opção hora 37, 30, 55. Ok, beleza, agora sim. E aí já dá até para clicar aqui nesse horário padrão, no cabeçalho, e colocar uma cor diferente, ó, talvez um azul mais escuro, e a fonte branca. E
esse horário, o resultado, vou colocar maior até, ó. Talvez ali tamanho 20 e uma fonte azul para combinar. Olha que legal. E à medida que você for filtrando, tá, pessoal, o nome do colaborador, semana, ano, mês, esse resultado já vai sendo automático para você. Só que além dessa caixinha, eu ainda preciso de mais duas, que seria as horas extras e as horas devidas. Então vou selecionar essa caixa aqui, ó. Selecionei. Aí eu vou aplicar um Ctrl C para copiar e depois eu uso um Ctrl V para colar. Ctrl C, clico aqui do lado, Ctrl V, mais uma vez Ctrl V. Essa segunda vai ser horas extras e horas devidas. Horas extras vou pintar de verde. E a fonte também na cor verde, para combinar. Já as horas devidas vou pintar numa cor vermelha. E a fonte também numa cor vermelha, para combinar. Só que aí eu vou deletar esses dois resultados porque não fazem sentido, né? Precisamos calcular. Agora, como que eu posso totalizar de modo correto as horas extras e devidas e distribuir em devidas e extras de modo automático? Para isso, pessoal, vai entrar um cálculo talvez um pouquinho mais avançado, mas é simples de fazer. E depois você pode até ocultar essas duas colunas que vamos criar para poder deixar uma planilha mais enxuta, tá bom? Eu vou te mostrar como fazer. Na próxima coluna aqui, ó, você vai escrever horas devidas e horas extras. Vou selecionar essas duas colunas e aumentar um pouco e aproveitar e já selecionar elas também por completo e colocar uma cor diferente, ó, talvez aqui um cinza bem escuro, para eu saber que isso daqui se trata de fórmulas e que, sim, eu devo ocultar essas colunas. Como que eu vou fazer as horas devidas? Eu vou retornar só o que é a hora devida, aonde é a hora devida, e hora extra, só o que é a hora extra. Dentro de horas devidas, bem simples, igual C, dois cliques, 1, 2, C, o status. Ele for igual, abre aspas, horas devidas, fecha aspas, ponto e vírgula. Então, ele vai considerar esse retorno que eu tenho aqui de horas extras. Ponto e vírgula. Caso contrário, não retorna nada. Então, vou colocar 0. Enter. Legal, é isso aí. Tá vendo que, inclusive, onde tem horas devidas, ele já retornou aqui para mim, e onde não tem, ficou 0. Para fazer horas extras é similar. Igual, C, dois cliques, 1, 2. O teste lógico que vai ser, se o status que eu tenho for igual a, abre aspas, horas extras, fecho aspas, ponto e vírgula. Então, se for igual a hora extras, ponto e vírgula, o que ele vai fazer? Considerar o horário calculado aqui. Ponto e vírgula, caso contrário, não considera nada, então é 0. Enter. Acabou, pessoal, simples assim. Agora aqui dentro do cálculo de hora extra e hora devida, mais uma vez vamos utilizar igual a fórmula subtotal, 1, 2, para poder somar, ponto e vírgula, tudo que eu tenho nas horas extras. Enter. E o que está aqui do lado, igual, subtotal, e somar tudo que eu tenho nas horas devidas. Opa, esqueci aqui, ó. Depois do 9, que é o código da soma, ponto e vírgula. Pego as horas devidas. Enter. Legal. Simples assim, finalizou. O que eu vou fazer agora? Selecionar tanto a coluna N quanto O, botão direito, e ocultar, porque eu não preciso ficar vendo. O cálculo, sim, ele vai ser puxado para as demais linhas à medida que você for cadastrando mais informações, então não se preocupe. E aproveitando, eu vou clicar na minha tabela, e sim, eu ainda vou cadastrar mais linhas para a gente ver o funcionamento real na prática. Cliquei na tabela, eu venho aqui ó, em Design, e então, inserir segmentação de dados, eu vou colocar algumas opções. Como exemplo, mês, ano, semana e nome do colaborador. Ok. O Excel vai abrir aqui para mim várias caixinhas que vão me ajudar a filtrar a tabela de modo dinâmico e bem rápido também. Deixa eu pegar o ano e colocar ele na frente, depois vem o mês, depois a semana, depois o nome do colaborador. Algumas opções de alinhamento e configuração são, se você clicar na primeira caixinha e vier aqui em segmentação, você pode escolher cores diferentes, ó, laranja, azul, cinza, amarelo, etc. E se você clicar aqui ó, em colunas, você pode aumentar o número de colunas ou diminuir. Vou pegar aqui o nome do colaborador para você ver. Se eu colocar duas colunas, ele divide ó, em duas colunas cada item que temos na nossa tabela. E se você clicar aqui nessas bolinhas, você pode clicar e arrastar para configurar o tamanho. Eu vou deixar na ordem que eu te mostrei aqui, ó, ano, mês, semana e nome do colaborador. Mas eu vou dar um pequeno pause no vídeo, vou aproveitar, aumentar o número de linhas que eu tenho aqui de registro e também já configurar o posicionamento dessas caixinhas.
Finalizei de fazer aqui vários cadastros e também, como vocês podem ver, ajustei aqui ó, as caixinhas. O que daria para melhorar é, toda vez que eu desço aqui a planilha, ó, eu acabo perdendo ali as referências do cabeçalho. Então vou clicar exatamente ó, na primeira célula abaixo do meu cabeçalho e então, em exibir, eu vou congelar tudo que está para cima. Congelar, congelar painéis. Simples assim. Agora quando eu descer a planilha, ó, eu não perco aquilo que está no cabeçalho. E como eu falei, tem vários colaboradores diferentes, ó, João, Davi, Maria, Ana. Quinta-feira, sexta-feira, sábado. Sábado, inclusive, tem uma peculiaridade. As pessoas trabalham no sábado, porém, o horário padrão é 4 horas apenas de trabalho, ao invés de 8. E aí, o Excel, como você pode ver, calculou, ó, hora extra, normais e devidas, para todo mundo. Só que eu queria fazer uma análise específica, então vamos lá. Eu gostaria de pegar, por exemplo, aqui só o João. Vou clicar no João e olha o que vai acontecer com os cálculos ali, ó. Ó, filtrou só o João. Para limpar, é só clicar nesse xizinho. Que ele mostra de todo mundo. Então, eu quero ver o João. Posso selecionar ano e mês também. João na... Vamos lá, quarta-feira? Pronto. Ah, só tem um resultado, ó, que legal. Aí mostra aqui o tanto que ele fez de hora extra, devido e tudo mais. Quinta-feira. Quinta-feira tem dois resultados. Aí tem aqui, ó, horas extras, horário normal e horas devidas. Se eu selecionar, por exemplo, Maria, vai mostrar aqui o resultado da Maria e assim por diante. Então, dessa forma, pessoal, finalizamos aqui a nossa planilha bem completa de folha de ponto, onde você pode registrar vários colaboradores de uma vez e assim calcular hora padrão, hora extra, hora devida, quanto que trabalhou, dia de semana, mês, ano e etc. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante. E lembrando, se você tiver qualquer sugestão de próximos vídeos, deixem nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.